SQL Server, SQL Express ou até mesmo SQL Developer. Você fica ouvindo todos esses tipos de edições do SQL, mas afinal, quais são as diferenças? E no final das contas, o que é um banco de dados? Bom, eu vou explicar tudo o que você precisa saber, uma introdução para você entender as diferenças entre cada uma dessas edições, quando você tem que utilizar e, é claro, entender no final das contas o que é um banco de dados. O banco de dados da SQL da Microsoft é um dos mais utilizados no mundo e é a maioria que os softwares, os sistemas utilizam para armazenar os seus dados utilizando o seu banco de dados. Sabendo disso, é de extrema importância para você, técnico informático e também analista, saber a diferença desses produtos e como fazer a configuração e qual dessas edições você tem que utilizar na sua infraestrutura. Fique comigo até o final desse vídeo e aprenda, primeiro, o que é um banco de dados de uma forma simples e direta e segundo, quais as diferenças entre cada uma dessas edições para você saber, no final das contas, qual você tem que utilizar. Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou o Gustavo Cardoso, ICT Manager e com mais de 10 anos de experiência na área de TI. E bom, eu vi muita gente, tanto lá nas minhas redes sociais, se você não me segue ainda, todas elas estão aqui na descrição, me perguntando, fala sobre SQL, fala sobre banco de dados. Então eu resolvi trazer esse conteúdo de uma forma segmentada para você poder entender. No vídeo de hoje eu vou te desenhar os conceitos sobre o mundo de banco de dados da Microsoft. Nos nossos próximos conteúdos nós vamos fazer configuração do zero do seu servidor SQL e dessa forma você vai entender mais perfeitamente como utilizá-lo. Antes da gente começar, você tem que fazer uma coisa muito importante, que é inscrever-se no canal e deixar o seu curtir, caso você não seja inscrito ainda. Além desses conteúdos, tem muito mais coisa para você de técnico informática, analista de sistemas, então do iniciante ao avançado, tudo que você precisa tem aqui no Descomplicando. Bom, Gustavo, vamos para a primeira pergunta. O que é um banco de dados? Parece uma coisa simples, mas muita gente, inclusive eu no meu começo de carreira, tinha muitas dúvidas sobre banco de dados. Que é isso? Muita gente fala MySQL, SQL, Jesus Cristo, o que é isso aí? MySQL. Meu Deus, bom, vamos para o conceito primeiramente de banco de dados. Lá nos primórdios, lá no começo, tudo era escrito num papelzinho, tinha que armazenar numa gaveta, num caderno, então a gente tinha pilha de documentos, pilha de dados, fisicamente que ocupavam muito espaço. Com a chegada da tecnologia dos computadores, nós começamos a armazenar dados de uma forma e para melhorar isso nós começamos a criar banco de dados digitais. Então, todos aqueles dados que às vezes ficavam numa sala enorme se transformaram em um pequeno arquivo, como um disquete, como um pendrive, HD e as coisas foram aumentando. Então, eu vou te dar um exemplo de banco de dados. Quando a gente fala de banco de dados, a gente vai precisar de uma aplicação e de um servidor de banco de dados. Vamos supor que a minha aplicação é para cadastrar clientes. Eu tenho uma empresa e toda vez que um cliente chega na minha empresa, eu tenho que cadastrar ele colocando suas informações. Então, a minha aplicação é cadastro de clientes. E eu tenho que salvar esses dados em algum local. E é aí que entra os bancos de dados. Nós temos, por exemplo, o MySQL, que é o MySQL, que é uma ferramenta open source, que é um banco de dados open source. Já o SQL Server é um banco de dados da Microsoft. A gente tem a parte gratuita, que eu já vou explicar para você, mas o que a maioria das empresas utiliza é a parte paga. Então, a minha aplicação, eu escolhi aqui cadastro de clientes. E eu tenho que salvar esses dados em um banco de dados. E eu escolhi o da SQL Express. Um exemplo aqui. Então, toda vez que eu escrever um dado de um novo cliente aqui, esses dados vão ser salvos no meu banco de dados. Então você pode ver que são coisas diferentes. Eu posso ter em um servidor, assim trazendo para você já a minha aplicação, no servidor, vamos supor, servidor 01. E no meu banco de dados, eu posso ter no servidor 02, onde estão sendo salvos os dados. Não é simplesmente como a gente faz, por exemplo, com o arquivo Word, que o próprio arquivo Word está ali salvo os dados. Não, esses bancos de dados têm mais segurança de acesso, criptografia, restauração de tabela, então ele é mais complexo para você não perder os seus dados, né? Então, você entendeu já o conceito de banco de dados. Nada mais é onde tem uma aplicação, onde eu escrevo todas as informações e elas são salvas dentro de um banco de dados. Beleza, Gustavo, você já me explicou o que é um banco de dados, eu entendi.
Agora vamos para as versões da Microsoft, que é o seu banco de dados, é o SQL Server. Bom, vou explicar um de cada vez e vai ficar muito fácil para você. Primeiro, a gente tem a versão do SQL Server, que é a versão paga da Microsoft, onde você tem muitas funções extras que você pode utilizar no seu banco de dados. Daqui a pouco eu vou mostrar as diferenças dele para as outras e você vai entender isso mais fácil. Então, quando a gente fala de SQL Server, a gente primeiro tem a versão. A versão é sempre o ano de lançamento. Nós temos o 2022, 2019, 2014, 2012. Então, toda vez que você abrir versão, pode ser de SQL, pode ser de Windows, versão é sempre o ano. Então, Windows 10, Windows Server 2022, SQL Server 2022, então essa é a versão. E nós temos as edições dentro da versão, então pode ter o Professional, o Standard, Essential, então versão, ano que ela foi lançado, edição é dentro da própria versão, várias edições dele mesmo, beleza? Então, SQL Server é uma versão paga da Microsoft que você tem muitos recursos. Depois a gente tem dois carinhas, nós temos o SQL Express, que é uma versão gratuita da Microsoft que você pode utilizar para você colocar um banco de dados para o seu serviço, por exemplo, e dessa forma você pode trabalhar gratuitamente sem precisar comprar uma licença do SQL. E também nós temos o SQL Developer, que ele é direcionado para desenvolvedores. Ele é um banco de dados diferenciado que ele tem recursos para as pessoas que querem utilizar a parte do SQL para desenvolver e fazer testes. Tanto quando você entra no site da Microsoft, mais para frente a gente vê isso, lá ele está explicitamente, é para utilizo não comercial para desenvolvedores, beleza? Então, aqui você já entendeu basicamente a diferença entre esses três, o SQL Server, o SQL Express e o SQL Developer. Eu não vou trazer muita informação sobre o Developer, porque ele é muito puntado, né? Ele é apontado muito para pessoas que são desenvolvedores. E o intuito desse conteúdo, desses vídeos aqui, é para você analista, para você saber como funciona, instala e configura. Depois você utilizar o banco de dados de uma forma mais avançada, trabalhar nas tabelas, diferentes tabelas, fazer queries. Isso é normalmente para as pessoas que trabalham na parte de programação ou um DBA, que é um Database Administrator. A minha ajuda para você, que é o meu caso também, é você saber o que é, como instala, como configura. Depois, quem vai utilizar tem que saber mais aprofundadamente como funciona cada um desses bancos de dados. A primeira coisa que eu quero trazer atenção para você, toda vez que você for utilizar qualquer uma dessas edições, seja a Server, Express ou a Developer, você tem que ter em mente o End of Life. Gustavo, o que é o End of Life? É a vida útil que o sistema tem. A Microsoft, como os outros serviços, como Oracle, toda vez que eles lançam um produto, tem um tempo de serviço. E esse tempo de serviço é quando eles continuam dando atualização e suporte para aquele produto. Então, toda vez que você for utilizar um serviço, por exemplo, esse da SQL, como vocês estão vendo nessa página aí, o End of Life é a vida até onde ele vai. Até onde a Microsoft, por exemplo, vai dar suporte e atualização. Por exemplo, no nosso exemplo aqui, ó, quem já não tem mais suporte, basicamente, é o SQL Server 2012. E uma coisa interessante, galera, isso serve tanto para a parte Express, Developer ou o próprio SQL Server mesmo. Aqui tem essa tabela, mas é para as 3 edições, tá bom? Então, quando você pensar nisso, pensar em instalar, você tem que ver o tempo de suporte. Porque, por exemplo, se você utilizar o 2012 SP4, você só vai ter a parte de Extended Security Update. Você não tem mais suporte. Você pode ver ali na terceira coluna em Security Support, acabou em julho de 2022. Eles só estão dando atualizações até 8 de julho de 2025. Aí nós temos a versão 2014, 2016 até a 2022. Então sempre tem em consideração qual edição você vai utilizar para você utilizar a mais atualizada, não utilizar uma muito velha, beleza? Então já entendeu a parte End of Life. Agora nós vamos mostrar para vocês as diferenças entre cada uma dessas edições e assim você vai saber qual é melhor para você. Lembrando que os links, por exemplo, do End of Life eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para se você quiser verificar End of Life de outros serviços você pode pesquisar também, beleza? Bom, vamos começar agora a ver essa tabela aí que vai ficar mais fácil para você. A gente tem a parte SQL Express, SQL Server e SQL Developer. Você pode ver que a parte de custo, o Express ele é gratuito, já o SQL Server é pago e também a parte de Developer ele é gratuito com aquela ressalva que a própria Microsoft dá também. E aí vem uma coisa interessante.
interessante, que é o tamanho máximo do banco de dados. Você pode ver que o tamanho máximo de banco de dados ali dentro do SQL Express são 10 GB. Já para o SQL Server são 524 petabytes. 524 petabytes é aproximadamente, se você não sabe em peta quanto que pode ser, é mais ou menos 536 mil terabytes. É muita coisa. Então, cada banco de dados, e lembrando, dentro do nosso SQL, a gente vai ver isso mais para frente, quando a gente for instalar o nosso SQL Server do zero, eu vou configurar com vocês, a gente pode ter mais de um banco de dados. Obviamente, 524 petabytes, que são mais de 536 mil teras, é bastante coisa. Isso vale também para o SQL Developer. Depois tem o uso de CPU, né? No SQL Express a gente tem um limite, né, para o nosso de processador lógico, já para os outros ele é ilimitado. E tá correto, né, galera? Porque o SQL Express é para você fazer laboratório, testes, não é para ter muito desempenho, né? Porque senão você teria que comprar, né? Mas é legal o Express que dá para fazer bastante coisa com ele. Inclusive vou mostrar uma aplicação que a gente vai utilizar ele. Depois a gente tem a parte de funcionalidades avançadas. SQL Express a gente não é disponível, SQL Server é disponível e para o Developer também. Ferramenta de desenvolvimento. A gente não tem nem na Express e nem no SQL Server, porque esse não é o objetivo dele. Depois a gente tem a parte de suporte técnico. Já para o Express ele é bem limitado, porque é uma ferramenta gratuita. Já para o SQL Server e para o Developer a gente tem umas ferramentas avançadas, então nesse caso eles têm um suporte muito maior. E tem a parte do IDE, que eu trazer depois para vocês essa ferramenta que seja para o Express, para o SQL Server, não tem essa disponibilidade, somente para a parte do Developer. Então agora que você entendeu basicamente como funciona essas edições, você sempre vai escolher o que é melhor para você. Como, por exemplo, você vai instalar uma aplicação que o banco de dados é pequenininho, não vale a pena você comprar uma licença do SQL Server, porque ela é cara e o seu banco de dados é pequeno, né? Mas se você for utilizar uma ferramenta que a aplicação gera muitos dados e você vai precisar de um banco de dados maior, normalmente quando você vai fazer esse tipo de aplicação, a própria aplicação te dá uma calculadora, por exemplo, para você saber mais ou menos de quanto vai ser o banco de dados. Aí você vê se vale a pena você utilizar o SQL Express ou se vale a pena você utilizar o SQL Server, beleza? Bom, esse foi um panorama muito grande de explicação de o que é um banco de dados, as diferenças das edições e das versões dos SQLs da Microsoft. Agora, para a gente fazer o nosso próximo conteúdo, vocês têm que fazer uma coisa muito importante. Nós temos uma meta aqui, ó, de alcançar 50 likes e mais de 50 comentários nesse vídeo. Daí eu vou trazer um próximo vídeo para vocês, que é a instalação e configuração do nosso SQL Server. Eu quero essa meta aqui para eu trazer esse conteúdo para vocês e vocês entenderem realmente o mais legal, galera. Não importa a aplicação que você vai utilizar, eu vou te ensinar um jeito de configurar o seu banco de dados que você pode utilizar para qualquer versão. E você vai sair daqui uma pessoa que sabe o que é banco de dados, quais as diferenças em cada uma versão do SQL da Microsoft, como instalar e configurar, beleza? Vai poder adicionar isso no seu currículo e mais conhecimento, né? Você sempre consegue novas oportunidades ou melhorias dentro do seu cargo mesmo, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveite que você está indo, assista os nossos outros conteúdos aqui sugeridos, eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê num próximo conteúdo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau!